Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje aconteceu uma tragédia no interior de São Paulo, mais precisamente em Itaguaí, onde um caminhão e um ônibus colidiram. Eu li algumas matérias, vi algumas reportagens para mim tirar minhas próprias conclusões. Quando eu li uma matéria dizendo da própria esposa ou companheira do motorista de caminhão, relatando que ele não tinha carteira para estar dirigindo o caminhão, automaticamente eu pensei que ele seria, né, o responsável pelo acidente. Porque se ele não tem carta, automaticamente ele provavelmente ocasionou o acidente. E ele tinha carta, mas é categoria apenas para dirigir carros e não dirigir caminhões, e provisória ainda. Até aí beleza. Aí depois eu fui tentar entender o que de fato aconteceu. O caminhão, dá pra ver nas imagens, principalmente as imagens aéreas, que ele basicamente tirou, né? Ele estava na mão dele, ele ainda tirou do ônibus. Então provavelmente ele tentou desviar do ônibus. O que sobra é que quem veio para a mão do caminhão, né, do caminhoneiro no caso, foi o ônibus. Aí eu fui tentar entender o lado do ônibus. O próprio motorista do ônibus fez relatos para a polícia, onde ele disse que ele estava dirigindo atrás de outro veículo, quando o veículo à frente freou de maneira brusca. Ele tentou acionar o pedal de freio e não funcionou. O que ele fez? Agindo até de modo com reflexo. Ele jogou na mão contrária. E na mão contrária vinha o bitrem. E foi basicamente isso que aconteceu. O motorista do caminhão ainda tentou tirar, mas não deu, né? Ele bateu ali, me parece pelas imagens, na lateral do ônibus. E foi uma sucessão de fatores que fizeram a tragédia ser tão grande. Fatores como as pessoas não estarem de cinto, fatores de como as cidades ali não terem sequer corpo de bombeiros, fez com que essa tragédia fosse dessa proporção. Qual foi a minha conclusão de tudo isso? Que o motorista do caminhão, por mais que ele estivesse errado por não ter carteira para dirigir um caminhão, ele não deu causa ao acidente. Ele estava errado, mas ele não deu causa ao acidente. Ele não fez uma ultrapassagem irregular, ele não dormiu ao volante, ele não fez nada. Ele estava dirigindo como qualquer outro motorista e aconteceu que do nada surge um ônibus na direção contrária. Já existem inúmeros sites que a empresa era clandestina, que a empresa não tinha autorização, tudo isso ainda se de alguma forma eu consigo relevar. Porque, né, de repente a empresa no momento de crise não tem condições de regularizar, mas o fator de não ter feito as devidas revisões no veículo, isso é imperdoável. Então, os sócios, os donos, os gerentes da empresa de ônibus, eles devem responder de maneira objetiva. Eles foram os responsáveis pelo acidente. Porque se tivesse sido realizada as manutenções, as revisões, nada disso teria acontecido. Por mais que não estivesse regular, o acidente não teria ocorrido e ninguém teria morrido. Então, a minha reflexão é essa. Que esse acidente poderia ter sido evitado de alguma forma, né? E o motorista do caminhão, no caso, eu já li também muitas pessoas já crucificando o motorista como sendo o responsável. Ele não teve responsabilidade nenhuma, né? Eu acho que até ele tentou evitar o acidente, mas não deu tempo. Mas basicamente é isso, a minha reflexão. Até mais.